Oi, meu nome é Isadora Sinai, eu sou doutora em letras, com especialidade em literatura americana, e eu trabalho também como crítica literária, tradutora, professora, e eu vou falar um pouco sobre o curioso caso de Benjamin Button. Esse é um conto escrito pelo F. Scott Fitzgerald em 1922, originalmente, por uma revista literária chamada Collier's. Ele depois, em 1927, vai ser coletado em um livro que se chama Contos da Era do Jazz. E dentro desse livro, ele aparece em uma seção que o próprio Fitzgerald chamou de Fantasias, e que é composta por 2 contos, ele e O Diamante do Tamanho do Ritz. Esses 2 contos se tornaram dos mais famosos dentro da obra de histórias menores do Fitzgerald, o que é até algo curioso, porque os 2 eles estão justamente nessa seção Fantasias, porque eles trazem um aspecto mais imaginativo e mais mágico, que é muito raro na obra desse escritor. E o Fitzgerald é alguém com uma obra muito uniforme, coerente. Os livros eles têm todos um estilo e um cenário muito parecido. E esses 2 são histórias que saem um pouco desse estilo mais clássico dele. O Curioso Caso de Benjamin Button, além disso, ele é uma história muito peculiar dentro da obra do Fitzgerald, porque embora ele esteja nesse livro chamado Contos da Era do Jazz, ele não é uma história da Era do Jazz. Ele talvez seja, das histórias conhecidas dele, o único que não se passa nos anos 20. O Fitzgerald é um escritor que se tornou quase sinônimo dos anos 20. A gente pensa na estética e nos temas dessa época, e que quase todo mundo sabe sobre essa década, vem justamente dos livros do Fitzgerald, das adaptações de livros do Fitzgerald, e por aí vai. Mas o Curioso Caso de Benjamin Button, ele começa na metade do século XIX e termina em 1925. Mas quando ele termina, o personagem já não está realmente circulando no mundo. E as temáticas que o Fitzgerald costuma analisar para a década de 20, que são temáticas muito ligadas à juventude, a uma faixa etária dos 18 até os 25, 26 anos, o personagem absolutamente não está nessa faixa etária quando os anos 20 entram. Então, o que é o Curioso Caso de Benjamin Button? É a história desse homem que nasce em Baltimore em 1860, e ele é um bebê que nasce invertido. Ele nasce como um velho de 70 anos e ele vai envelhecendo ao contrário. Então, conforme o tempo passa, em vez dele ficar mais velho, ele fica mais jovem. E ele não fica só mais jovem fisicamente. O temperamento dele, os gostos dele vão mudando ao contrário também. Então, ele nasce gostando de ler o jornal e bater papo com o avô e ficar vendo a vida passar na calçada. Quando ele tem mais ou menos 50 anos de nascimento, quer dizer que ele está fisicamente com uns 20 anos, ele gosta de ir para festas e jogar futebol americano. E aí quando ele vira criança de novo, e quando ele finalmente começa a gostar de brincar de brinquedos e correr por aí. Então ele é alguém que realmente vive uma vida ao contrário, não é só que ele é um corpo envelhecendo ao contrário, com uma mente andando na direção certa. Ele está se desenvolvendo ao contrário do que uma pessoa normal se desenvolveria. Mas apesar disso, apesar de ser uma história que se passa num período de tempo que não é comum para o Fitzgerald, inclusive boa parte da história se passa antes do próprio Fitzgerald nascer, é quase uma ficção histórica esse conto, e trazer esse aspecto de um realismo mágico que não é comum no autor, essa história está, sim, manipulando os temas principais do Fitzgerald e os assuntos que ele fica voltando história depois de história. A primeira delas é os riscos e as pressões e as consequências de uma preocupação excessiva com as aparências e com o status. Então, o Benjamin, ele nasce na Baltimore de 1860. Baltimore é uma cidade no sul dos Estados Unidos, uma cidade um pouco limiar entre o sul e o norte, mas ainda muito ligada aos costumes do sul. Uma região, principalmente nessa época, muito aristocrática, e em que nomes, status e posicionamento social tem muito valor. Então ele nasce nesse mundo, e a primeira preocupação dos pais dele não é, sei lá, esse meu filho que nasceu com 70 anos vai morrer, vai viver, ele está saudável. A primeira preocupação dos pais é o que as pessoas vão pensar. Como é que eu vou esconder da sociedade que meu filho é uma aberração? O pai dele, inicialmente, quase fica louco de medo e de aflição, de angústia, com como é que ele vai fazer com esse homem de 70 anos que nasceu, e todo mundo esperando um bebê, e ele não tem um bebê. E a mãe também. Então essa ideia de, meu Deus, o que vai acontecer com a gente na sociedade? E no início da história,
o Fitzgerald situa a gente, que é uma família muito bem colocada em Baltimore, uma família rica, uma família de status. E eles ficam imediatamente apavorados com o que vai acontecer nessa sociedade, agora que eles tiveram um monstro como filho, praticamente. A relação inteira do Benjamin Button com a família dele vai ser, durante toda a história, moldada pelo medo dos outros familiares de perderem o status social que eles têm por causa do Benjamin. Tem épocas da vida dele em que isso é mais fácil, épocas em que ele passa mais desapercebido, mas a metade da vida dele as pessoas esquecem um pouco que ele tem essa característica. Mas principalmente no início, logo que ele nasce, ele deveria ser um bebê e ele é um velho. E no final da vida, quando ele é um bebê ele deveria ser um velho, a relação dele com os familiares, e são justamente os momentos da vida em que ele está mais dependente desses familiares, é moldada pelo medo da sociedade e a percepção do que os outros vão pensar. Então, o Fitzgerald ele é alguém que está sempre pensando nisso, como as relações interpessoais são influenciadas pelas relações com a comunidade. Então, como é que um núcleo menor de pessoas, uma família, um casal, se relaciona entre eles, considerando que eles precisam sempre levar em consideração como o resto da cidade, do estado, enfim, da comunidade onde eles estão, vai se relacionar. E nesse conto, então isso aparece também. Então, apesar de ser um conto estranho, ele já começa a levantar esses temas muito característicos. O primeiro deles sendo a pressão social. O outro tema, que é um tema clássico do Fitzgerald e que aparece no Benjamin Button também, é uma crítica da crença americana na possibilidade do indivíduo de fazer seu próprio destino de uma maneira ilimitada. A ideia de que o homem americano é o homem que faz seu próprio caminho no mundo, apesar de qualquer adversidade, que ele se refaz à sua própria vontade de uma maneira sem controle, é uma ideia que o Fitzgerald está constantemente criticando e constantemente questionando. É um dos temas centrais do Grande Gatsby, um dos livros mais famosos dele. Mas aqui ela aparece principalmente porque, com muita frequência, os familiares do Benjamin, primeiro o pai dele, mas mais fortemente o filho dele lá na frente, ficam brigando para ele parar com isso. Então, lá na frente, o Benjamin ele nasce como um velho, ele vai envelhecendo ao contrário, então ele vai rejuvenescendo. Ele casa, quando ele tem por volta dos seus 50 anos, ele se casa com uma moça que tem mais ou menos 20, eles têm uma vida juntos, têm um filho. E esse filho envelhece normal. Então, o Benjamin está indo na contramão do próprio filho. O filho fica mais velho, o Benjamin fica mais jovem. E aí, no final da vida, o Benjamin é uma criança, um bebê, e o filho dele é um adulto que então tem que cuidar dele. E em certo momento, quando o Benjamin tem o corpo e a mente de uma criança de talvez uns 10 anos, esse filho dele vira e fala, já chega, já tá bom já. Acho que é a hora de você dar meia volta e começar a andar na direção certa. E é um conto com muitas passagens amargas e um conto com muitas passagens muito tristes. Mas essa é talvez uma das passagens mais tristes do conto inteiro. Porque você vê, e até porque o Benjamin nessa altura é uma criança, então você está vendo uma criança levar uma bronca num adulto por algo que ela não tem a menor responsabilidade. Mas a ideia de que você possa mudar o seu próprio envelhecimento é completamente absurda. De que alguém possa mudar a direção em que está envelhecendo. O Benjamin não pode fazer isso, muito menos do que nenhum de nós pode fazer isso. Ninguém pode decidir, de repente, que agora vai envelhecer ao contrário. Mas os personagens falam isso a ele como se fosse algo possível, como se mesmo isso, que é a maior lei natural de todas, que é o corpo humano avançando no tempo, pudesse ser feito à própria vontade de um homem. Então aqui, o Fitzgerald usa esse cenário absurdo e fantástico para fazer a crítica de algo que aparece em cenários menos fantásticos, mas nem por isso é mais impossível. É claro que é completamente impossível alguém decidir em que direção vai envelhecer e mudar isso em certo momento. Mas também, muitas vezes, é igualmente impossível que uma pessoa transcenda completamente todas as circunstâncias sociais, econômicas, raciais, da existência dela. Mas a ideologia americana propõe isso, que qualquer indivíduo seja capaz de transcender todas as suas circunstâncias históricas, econômicas, etc. Então, esse recurso do fantástico é usado aqui para um tema que é muito aliado ao realismo social do Fitzgerald. Ele é alguém muito crítico da ideia de que o tempo e o espaço em que alguém está não tem uma influência em quem essa pessoa é. E aí ele usa o fantástico para falar disso. Olha só essa sociedade que acha que um cara pode um dia começar a envelhecer de outro jeito do que ele tá. Isso é completamente impossível.
E aí isso serve como uma metáfora para a gente pensar nas outras expectativas de coisas que um indivíduo possa refazer sobre si mesmo e que talvez sejam igualmente impossíveis de serem refeitas. E esse é um conto que traz também uma característica que é diferente dos romances, mas é comum nas histórias menores do Fitzgerald, que é os romances dele são quase todos narrados em primeira pessoa, então a gente tem um narrador que diretamente emite um julgamento sobre o mundo. Os contos são muitas vezes narrados em terceira, por um narrador que se coloca como mais neutro e mais distante, não está tão diretamente emitindo opiniões sobre o mundo em que ele está. Quando o Fitzgerald faz isso, ele às vezes acaba construindo uma ironia baseada na neutralidade desse narrador, que simplesmente conta a opinião das pessoas que ele está vivendo, e o que ele espera que seja a percepção do seu leitor sobre aquilo que está sendo contado. Então, se Benjamin Button é quase uma ficção histórica, ele é escrito na década de 20 e o início dele se passa em 1860, ele está esperando que o leitor da década de 20 olhe para 1860 já com certa construção crítica. E por que isso é importante? Porque em 1860, em Baltimore, a gente ainda está falando de uma sociedade escravocrata. Isso é antes da Guerra Civil dos Estados Unidos, antes da Guerra de Secessão, portanto, antes da abolição da escravatura. E essa sociedade, que tem escravos e trata a escravidão como algo natural e comum, fica completamente horrorizada, chocada, como se a pior coisa que eles já tivessem visto é um bebê que nasce ao contrário. Então, o narrador do Fitzgerald, ele não diz isso pra você, ele não julga isso, mas ele vai fazendo o tempo todo no livro essa sobreposição. Olha essa sociedade que tem escravos e que tá chocadíssima porque essa pessoa nasceu e está envelhecendo ao contrário. Então, ele usa o narrador neutro para não se implicar diretamente na crítica muito direta a uma parte dos Estados Unidos, mas para ir fazendo sobreposições que permite ao leitor, lá na década de 20, olhar para isso e falar, bom, algo aqui é estranho também. O Fitzgerald, ele é um escritor peculiar nesse sentido, porque ele é um escritor político, ele é um escritor crítico da sociedade norte-americana, ele é um escritor crítico de movimentos econômicos e movimentos sociais. Ao mesmo tempo, ele não é alguém que a gente esperaria de fazer grandes panfletos ou grandes protestos contra a escravidão e o racismo dos Estados Unidos. Ele tem na ficção dele diversas passagens que hoje a gente lê e considera absolutamente racistas. Ele é um escritor com passagens antissemitas em quase todos os romances dele. Então é curioso esse posicionamento, a gente não esperaria ele falando, mas ele é ao mesmo tempo um escritor político. Então ele coloca nós, leitores contemporâneos, nesse lugar interessante de pensar o que era um escritor político da década de 20, quais eram as coisas em que ele era muito moderno e quais eram as coisas em que ele era muito conservador. E o Benjamin Button é um dos livros que coloca esse conflito mais claramente. Ele está apontando o dedo para essa sociedade do sul escravocrata com bastante certeza, com bastante julgamento, apesar dessa construção que se aparenta neutra. E aí, no mesmo livro, você vai passar, e algumas páginas à frente, você vai ter contos de passagens que a gente hoje olha como bastante racistas. Então, o Benjamin Button é um conto interessante para pensar isso, como que um escritor político envelhece também, já que a gente está falando de um conto sobre envelhecimento e passagem do tempo. O narrador em terceira pessoa, que é um narrador mais tradicional, e a ideia da colocação da história num passado, ainda que pra gente hoje é um passado mais distante, para ele era um passado relativamente próximo, mas no passado, cria um tom de fábula. É uma história fantástica, uma história sobre algo maravilhoso que acontece. Então ela tem esse tom de fábula. Esse tom de fábula é um bom cenário, uma boa ferramenta para tratar do outro tema, que é um tema muito comum para o Fitzgerald e que está nesse livro, que é a passagem do tempo. Ele está refletindo sobre a passagem do tempo. A passagem do tempo para cada um de nós, mas a relatividade dessa passagem do tempo. O Fitzgerald, com muita frequência, ele olha para as diversas regiões geográficas dos Estados Unidos como lugares em tempos diferentes. Quando os anos 20 chegam, Nova York está num tipo de anos 20 que não é a mesma coisa que o Alabama, e que não é a mesma coisa que o meio oeste. Então, o tempo como relativo e a possibilidade de que todos nós, quando a gente se desloca no espaço, sejamos um pouco viajantes do tempo, e que naquela época ainda, uma época de mudanças tecnológicas muito rápidas, mas também muito desiguais, isso era muito verdade. O carro é uma novidade nos anos 20, a velocidade é uma novidade. Ao mesmo tempo que você tinha trens e automóveis, você tinha gente se deslocando a cavalo. Passar de uma região para outra é quase como viajar no tempo.
Ele está sempre pensando sobre isso enquanto escritor. E aqui esse tom fabuloso, esse tom do fantástico, serve para a gente pensar sobre isso também. O que é o tempo e como o tempo pode ser relativo. E como um tempo que é o mesmo, o tempo está passando igual para o Benjamin e para todas as pessoas em volta dele, ao mesmo tempo é relativo. Eles estão vivendo a mesma passagem de maneiras radicalmente diferentes. Aqui isso é verdade porque ele envelhece ao contrário. Mas isso pode ser verdade por uma série de outros motivos. No Contos da Era do Jazz, que é esse livro onde o Benjamin Button vai finalmente parar como um conto organizado, coletado, tem uma introdução do próprio Fitzgerald, e ele conta que ele teve essa ideia porque o Mark Twain, um escritor americano famoso, tem uma frase em que ele diz: é uma pena que o melhor da vida venha no começo e o pior no final. Que é uma versão um pouco de frases que a gente já ouviu, como se a juventude é desperdiçada nos jovens, que é uma pena que a gente é jovem quando ainda não sabe o suficiente para aproveitar. O Fitzgerald toma essa ideia e decide fazer um exercício com ela, e é daí que nasce o curioso caso de Benjamin Button. Ele, na introdução, fala um pouco como ele acha que porque ele escolheu fazer isso só com uma pessoa em um mundo que corre normal, ele não deu exatamente uma chance para essa proposta. Ele acha que o exercício é um pouco... eu tentei, mas não exatamente. Seria mais interessante do ponto de vista de investigar essa hipótese se eu tivesse colocado uma sociedade inteira invertida. Mas, na verdade, quando ele coloca uma pessoa que envelhece ao contrário dentro do mundo de pessoas envelhecendo normal e dá essa história para um leitor que envelhece normal, assim a gente espera ler, ele, na verdade, está criando, ele está olhando esse exercício para um outro lado. É quase como se ele estivesse contradizendo o Mark Twain, que faria muita diferença a direção na qual a gente envelhece. Porque, se a gente olhar com cuidado para a vida do Benjamin Button, o que acontece? Ele nasce numa situação de limitação física e certa dependência, ele é um homem velho, ele tem dificuldade para andar, ele tem dificuldade para se lembrar das coisas, ele precisa de ajuda para uma série de coisas, ele precisa de uma bengala. Conforme o tempo passa, ele vai ganhando mais destreza física, mais independência, mais força. Eventualmente ele vira um homem de 50 anos que tem plena independência de movimento e plena consciência corporal. Ele se casa com uma mulher por quem ele está completamente apaixonado. Esse relacionamento dura muitos anos e esfria em muitos sentidos, conforme ela envelhece e ele rejuvenesce. Eles tomam caminhos diferentes, eles viram pessoas menos parecidas e com menos afinidades do que eles eram quando se casaram. Acabam se afastando, se separando. O Benjamin, conforme continua a rejuvenescer, então, vai perdendo essa destreza física. Ele alcança o seu auge quando ele tem lá os seus 20 anos, daí ele vai perdendo, vai se tornando mais magro, menor, mais dependente, vai tendo as capacidades cognitivas, motoras regredindo de novo. Então ele se torna de novo mais dependente fisicamente, ele volta a precisar de outras pessoas para viverem com ele, e no final ele deixa de existir. Ele desnasce, no caso dele. Mas se a gente olhar com cuidado, o quanto essa jornada é tão diferente de uma vida comum. Bebês também são, como o Benjamin quando nasce aos 70 anos, alguém que precisa de auxílio, precisa aprender a se mover. A gente cresce, ganha consciência corporal, destreza física e eventualmente se torna mais dependente de novo. O caminho que o relacionamento dele faz, de uma grande paixão que vai esfriando com o tempo, também não é necessariamente um caminho ao contrário. Não é necessariamente porque essas duas pessoas estão envelhecendo em caminhos diferentes que elas mudam. Isso acontece com outras pessoas. Então, no final, quando a gente chega no final do conto, o que o Fitzgerald parece estar dizendo é também que envelhecer na direção certa ou ao contrário não é assim tão diferente. O arco da vida do Benjamin se parece muito com o arco da vida de uma pessoa comum. E aí, pensar nisso leva ao último tema da história, que é um tema comum nele, mas que aqui aparece de uma maneira específica, de uma maneira talvez mais sensível e menos ligada a olhar para fora e olhar para questões sociais, que é qual é o ponto de uma vida, qual é a jornada de um homem, qual é o caminho de amadurecimento de qualquer indivíduo. Ele está sempre pensando nisso. O que faz um indivíduo, o que torna as pessoas quem elas são. Aqui ele olha com um olhar mais poético do que em outros romances. Mas, no fim das contas, é isso. O Benjamin é um homem como outro qualquer. Apesar dele ser marcado como uma aberração desde o início, isso também é algo interessante da gente pensar, né? Uma sociedade que ficou tão escandalizada com uma pessoa que, no fim das contas, viveu muito parecido com todos nós.
que ele parece estar dizendo no final desse conto é que ele cria todo um cenário fantástico, e um homem é um homem, uma pessoa é uma pessoa, uma vida é uma vida, e todas elas são muito parecidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e para quem já leu o livro, espero que ele tenha ajudado a enriquecer a leitura, e para quem ainda não leu, espero que ele ajude também a vocês conseguirem prestar atenção nesses temas e no desenvolvimento dessa história. Obrigada!